Graça e paz, amados, queridos que podem nos ouvir nesse momento através deste vídeo do YouTube que está sendo lançado no projeto maravilhoso que Deus colocou no coração do nosso querido pastor Ricardo Robortella, que a gente o conhece como um grande adorador que Deus levantou na nação brasileira e para outras nações. E esse projeto que Deus colocou no coração dele de adoração profética nas ruas é algo que vai encher as ruas do Brasil e vai abalar os céus espirituais. Eu tenho certeza que Deus se agrada disso e se agradará desses moveres e moverá a sua mão santa em relação à nossa nação, à igreja brasileira e assim por diante. Eu quero compartilhar algumas questões bíblicas contigo em cima de algo que Deus pôs no meu coração, porque para chegar na adoração profética, nós temos que rever algumas coisas antes, para saber por que chegamos nisso, porque algumas pessoas começam a questionar se isso é um mover novo, se isto é uma invenção de algum pastor, se isso é uma tentativa de trazer uma nova revelação. Então vamos para a palavra, e eu quero começar com Atos capítulo 3, no verso 20 até o verso 21, que traz uma primeira luz a respeito dessas coisas. Aqui diz assim no capítulo 3, versos 20 e 21, diz: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, em algumas traduções, retenha, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Isso aqui, para mim, é uma chave da volta de Cristo também, porque o céu recebeu Jesus após a sua ressurreição, sentou-se à destra do Pai, está nele e ele no Pai, e assim por diante. E o céu está ali com ele, como um homem que agora está no céu também, abrindo um novo e vivo caminho para os demais homens e mulheres, logicamente, nós estamos falando de gênero humano, que vão estar na presença do Pai. E aqui tem uma promessa de que ele voltaria para buscar a sua igreja, a noiva, sem mácula e sem ruga, uma noiva santa e abençoada. Mas quando que ele vai voltar? E aqui diz que até os tempos da restauração de todas as coisas. Mas esse todas as coisas tem um parâmetro. E qual é o parâmetro? O parâmetro é todas as coisas de que Deus falou através da boca dos seus santos profetas. Então, é um mover profético que Deus usou para trazer a palavra de restauração, mover profético de restauração de todas as coisas, para que Jesus possa voltar e buscar a noiva já preparada para ele. E quando ele fala a restauração de todas as coisas, nós começamos, como começou esse mover no livro de Atos, chamado de igreja primitiva, onde os primeiros apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, naquele dia fantástico de Pentecostes, e dali começa um mover. E esse mover você vai acompanhando os milagres, as curas, a igreja recebendo 3.000, 5.000 pessoas, e diz que o Espírito Santo ia trazendo essas pessoas em cima de um mover profético tremendo. E eu começo a olhar aqui a disposição que existia na igreja de Jerusalém, onde havia mestres como Paulo e Barnabé, que depois se tornaram profetas e apóstolos. Havia evangelistas como Filipe, que abria os caminhos nas cidades e expulsava demônios e curava enfermos e assim por diante. E também depois começa a aparecer os pastores, como é o caso de Timóteo, à medida que as igrejas foram sendo implantadas, havia a necessidade de ter os seus pastores cuidando do rebanho e assim por diante. E é muito interessante pelo fato de que essa igreja foi crescendo de uma forma tão poderosa que incomodou o inferno. É óbvio que o inferno foi incomodado. E Satanás começa a utilizar o Império Romano para combater a igreja. E é uma coisa forte isso, porque no momento que eles entram para combater a igreja, começam a fazer os sacrifícios das pessoas,
matando, crucificando, colocando nas arenas para os leões comerem, e tantas atrocidades que eu não quero nem falar muito sobre isso, porque realmente aconteceram, é a história verdadeira. Mas o que aconteceu no mundo espiritual e onde Satanás foi pego de surpresa? Quanto ele mais perseguia, quanto ele mais matava, mais crescia a igreja. Havia algo muito forte crescendo no meio da igreja. A igreja, com seus 5 ministérios, ia expandindo, pastores, apóstolos, profetas, mestres, iam levando o evangelho cada vez mais, porque a ousadia e intrepidez desceu sobre eles. Então, o reino das trevas, é minha interpretação, de que Satanás deve ter trocado a estratégia. Ele viu que realmente ir contra a igreja, ele não prevalecia, porque a igreja crescia debaixo dos seus olhos. Então ele mudou a estratégia para se alinhar com a igreja. Eu creio que ele usou até um imperador romano chamado Constantino, que na minha opinião se converteu entre aspas, e trouxe uma lei que para os crentes da época não entenderam direito o que o diabo estava fazendo, porque eles ficaram alegres com a lei, lógico. No momento em que Constantino decidiu não mais perseguir a igreja, deixar a igreja livre, ninguém mais seria morto, ninguém mais seria preso, isso trouxe um alívio físico para a igreja. Mas ao contrário disso, quando a igreja pensava que isso seria uma grande bênção, Constantino trouxe a igreja para dentro do Estado e trouxe a igreja para ser um braço do juízo deles e assim por diante. Então a igreja passou a ser uma igreja agora apostólica, mas romana, no sentido de que agora eles têm que obedecer aos princípios de Roma, por isso que se tornou a igreja apostólica romana. E aí o que aconteceu com esta igreja? Simplesmente acabou os 5 ministérios. Não tem mais apóstolos, não tem mais profetas, não tem mais evangelistas, e agora sim Satanás conseguiu brecar a igreja através de fazer uma associação dentro da própria igreja. E o tempo foi passando, e Deus está no controle de todas as coisas, e ele não ia deixar desta maneira, porque ele até permite que Satanás pareça que vença algumas batalhas, para que a derrota dele seja cada vez maior. E a partir de 1500, Deus usou um padre, onde começa aquilo que nós chamamos da reforma protestante. E essa reforma veio trazer alguns ensinamentos muito importantes, um deles a graça que nos salva, e não mais a necessidade de comprar, pagar pela salvação, mas a graça de Deus, pela fé. Esse foi o ensino principal. E dentro desse ensino, tantas outras coisas, e aí se tornou a igreja protestante, que dividiu da igreja católica original. E o que aconteceu? Começou uma divisão dentro do corpo de Cristo. Católicos contra protestantes, protestantes contra católicos. E o mover protestante trouxe o sacerdote, o pastor, novamente como uma das restaurações dos 5 ministérios. Eu vou dar um resumo bem rápido, não vou entrar nos detalhes específicos, didáticos, de datas, do momento que um e outro, mas um resumo só para a gente entender onde nós queremos chegar em adoração profética. E de lá para cá, começou uma restauração, que Deus começou essa restauração. Então veja, Deus restaurou no meio protestantes o pastor, mas a igreja chamada tradicional, que foi a que se desligou de Roma, ela parou o seu mover de alguma maneira, e Deus queria restaurar a igreja como a igreja primitiva. Então ele levanta dentro da igreja um mover pentecostal, que a gente chama dessa maneira, um mover de avivamento, onde se levanta um grupo de pessoas avivadas que recebe o batismo com o Espírito Santo, e esse grupo não pode permanecer naquela igreja tradicional. Então criou-se as igrejas pentecostais. E onde que o diabo começa a atuar? Se você prestar atenção, nas divisões. Então ele coloca agora tradicionais contra pentecostais,
e tradicionais contra católicos. Então eu tenho católico contra tradicional, tradicional contra pentecostal. Mas o mover pentecostal trouxe algo muito importante, que era os evangelistas de massa, onde as pessoas saíam ministrando curas, milagres e coisas fantásticas aconteceram através de estádios e assim por diante, um grande avivamento como o de Azusa e de outros lugares. E aí Deus começa a restaurar a igreja. E esse mover agora precisa de pessoas que estão sendo, pessoas centenas, milhares que estão sendo salvas pelos evangelistas, estão vindo para dentro da igreja pentecostal, mas ali não tem ensino, não havia ensino. Então Deus levanta os mestres e começa a aparecer os mestres. E estes mestres começam a descobrir coisas novas, onde descobre, por exemplo, que os dons do Espírito Santo não é só falar em línguas. Havia tantos dons do Espírito, e isso acaba criando um grupo diferenciado dentro do mover pentecostal, que acabou se chamando de neopentecostais. E esse grupo neopentecostal se desliga do grupo pentecostal e começa um novo mover. Na verdade, não é um novo mover, é um mover que Deus começou, e como grupos vão parando, ele continua a mover, mesmo que tenha que levantar outros grupos. Mas aí o diabo continua trabalhando, agora neopentecostais contra pentecostais, pentecostais contra tradicionais, tradicionais contra católicos, uma briga interna, e Deus continua a mover. E o grupo neopentecostal começou a trazer muitos ensinos, um deles de guerra espiritual, batalha espiritual, a adoração, que era diferente, depois eu vou falar especificamente sobre isso, e aí começa um novo mover, assim por diante, que é um mover profético, onde as intercessões proféticas, atos proféticos e assim por diante. Mas faltava um dos itens dos 5 ministérios, e esse último item, que é o apostólico, não foi aceito pelos neopentecostais, de modo geral. Então se levanta no meio dos neopentecostais igrejas independentes, que agora trazem um mover apostólico e se completa o ciclo dos 5 ministérios. Infelizmente, aqueles que ficaram para trás não pegaram todo o mover completo, que hoje as igrejas independentes estão com o mover apostólico. Ótimo, que muitas igrejas tradicionais acabaram correndo atrás e se adaptaram aos novos mover. E a restauração dos 5 ministérios aconteceu. Glória a Deus por isso. E aí veio, junto com a restauração, que veio adoração, intercessão, oração e assim por diante. E cada uma dessas áreas começou a receber de Deus a revelação. A adoração não era simplesmente cantar, mas era sair de dentro de você, você ser um adorador, participar de dentro para fora. Não simplesmente cantar, mas ser uma vida de adoração. E aí começam os moveres de adoração profética, onde os adoradores começam a profetizar, não só cantar, mas profetizar e trazer um ensino. E isso está mudando a cada dia. E agora vem a adoração profética, que pode ser um instrumento de guerra, um instrumento de vitória. No momento em que você adora o Senhor e o céu se abre, desce a palavra profética na boca daquele adorador profético, e ele agora começa a profetizar e determinar e declarar a verdade sobre aqueles lugares. E as coisas começam a mexer no mundo físico, porque a adoração subiu, mexeu no céu, aprovou o céu, desce através do profético e agora já está aprovado pelo céu, e o adorador profético, que pode ser você, ao abrir da sua boca e começar a declarar aquilo que vai acontecer, que deve acontecer, segundo a palavra de Deus, verdadeiramente começa um novo mover no mundo físico e as portas começam a se abrir. Esta é um resumo da restauração até chegarmos na adoração profética. Há muito mais coisas, eu creio que nos ensinos que estão aí nos vídeos anteriores do pastor Ricardo Robortella, são ensinos preciosos que você não pode perder, especificamente sobre a adoração profética. Eu quis apenas dar uma pincelada, um resumo, para como que nós chegamos nessa adoração profética. Isso não é uma novidade, isso não é um novo mover, isso não é uma invenção, é uma restauração da igreja para o tempo dos últimos dias. Espero que tenha te ajudado no ensinamento,
e eu te deixo a bênção do Senhor, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre cada um de vocês, em especial sobre o pastor Ricardo, sua família e seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém.